Olá, pessoal. Sou o professor Alessandro Rodrigues Faria e vou gravar agora mais uma aula de TCC1 para vocês. Como eu já disse por mensagem, eu dividi a unidade 6 e passei parte dela para a unidade 7. Na unidade 6 ficaram somente as normas técnicas, uma introdução à parte de estrutura do trabalho, que vai vir logo aqui. E ainda estamos em normas. Explicar para não ficar dúvidas. A estrutura de um trabalho monográfico, mas como o nosso TCC será em forma de monografia, grande parte dessa estrutura foi para a unidade 7. Aqui é apenas a base. Esse slide foi repetido na unidade 7. O principal está na unidade 7. Com relação à formatação de um trabalho monográfico, aqui eu deixei apenas as normas. Mas o principal, o que mais mudou na unidade, nessa unidade aqui, na unidade 6, foi a inclusão do regulamento de trabalho de conclusão de curso, do curso de Engenharia Mecânica da FACEG. Agora vocês têm o regulamento em mãos. E a unidade 6 encerrou assim. Mas na 7 foi incluída a estrutura e formatação de projetos de pesquisa para TCC. Acontece que o nosso TCC é em forma de monografia. Então, grande parte do material da unidade 6 veio para a 7. Aquele slide foi repetido, porque é a estrutura, como foi mostrado, esta é a estrutura utilizada. E aí todo aquele texto explicando item por item da estrutura veio para cá. Metodologia, resultados, conclusão, elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais. Mas aí chegamos na formatação de projetos de pesquisa para TCC. Já tínhamos visto as margens, citações, espaçamento, fonte, paginação, numeração progressiva, esquema da página com tudo isso, formatação de listas, isso tudo foi visto em aula. Por falar em aula, temos que lembrar que a nossa próxima aula online, por videoconferência, será apenas no dia 9. Até lá, ou teremos feriados ou aulas gravadas aos sábados. Formatação de fórmulas. Ilustrações. Tabelas. Só eu falei que ia passar para vocês uma formatação da capa. Então, vamos lá. Para começar, a ABNT não faz exigências com relação à capa do TCC. O que é feito na grande maioria das universidades brasileiras é seguir um padrão. Esse padrão foi criado pela USP. As regras de formatação são muito simples, é só seguir esse padrão. E para causar uma boa impressão na banca, o que o aluno deve fazer é seguir o padrão. É um padrão simples, não precisa inventar nada. Uma capa simples, objetiva e que siga os padrões encomendados pelo Instituto de Ensino, pela instituição de ensino. Se a instituição de ensino te recomenda um padrão de capa e você cria o seu próprio padrão,
não vai causar uma boa impressão para a banca. É justamente seguir o padrão que causa uma boa impressão para a banca. E será que isso é complicado? O que a capa tem que ter? Nome da instituição, nome do autor, título e subtítulo, se houver, cidade e ano. Antes de elaborá-lo, o aluno deve se preocupar com a formatação das margens, que segue novamente o 3322 dos textos. Vamos ver o padrão da capa. O nome da instituição deve ser colocado no topo da página, tamanho da fonte 12, caixa alta. Significa letras maiúsculas, isso acho que todos sabem. E sem negrito. Depois são dados 3 espaços. Entra o nome do autor, que deve ser posicionado 3 parágrafos abaixo do nome da instituição. Também com fonte 12, caixa alta, sem negrito. Depois são dados 12 a 16 espaços. Aí entra o título e subtítulo. O título do TCC deve ser colocado bem no centro da capa, com fonte 12 em negrito e caixa alta. Ele fica em negrito. Se houver um subtítulo, ele precisa aparecer logo abaixo do título, procedido de 2 pontos. E aí fica... O título fica separado do subtítulo com esses 2 pontos. Também deve ser escrito com fonte 12 caixa alta, só que sem negrito. Depois são dados novamente 12 a 16 espaços. E, finalmente, cidade e ano. Na penúltima linha da folha, coloque o nome da cidade onde fica a instituição de ensino. Use fonte 12, caixa alta e sem negrito novamente. Ainda no limite da margem inferior, mais precisamente na última linha da folha, coloque o ano em que o trabalho está sendo realizado. Use fonte 12, caixa alta e sem negrito. Não tem erro. Muito simples fazer isso e eu vou mostrar um exemplo. A maneira de formatar a capa do trabalho de conclusão de curso pode variar de uma instituição para outra, mas nós vamos seguir essa maneira aqui. Mas apenas no que diz respeito aos negritos. Ou seja, é um padrão muito utilizado mesmo. Em geral, todas costumam seguir a estrutura padrão da USP. E aí a capa fica seguindo este exemplo aqui. Nome da instituição, nome do curso, aproximadamente 3 espaços abaixo entra o nome do autor, aproximadamente 12 espaços abaixo, 12 a 16 espaços abaixo, o título do trabalho em negrito e o subtítulo, se houver subtítulo, sem negrito, e depois, na penúltima linha, cidade, e na última linha, ano. E ainda para completar a capa, no geral, Arial ou Times New Roman. E vamos combinar uma coisa já. Espero que todos assistam essa aula. Vamos usar tipo de letra Arial para o nosso trabalho. É lógico que se alguém usar Times New Roman, não estará cometendo erros. Mas vamos tentar padronizar para nós Arial. Trabalho todo em Arial. Tamanho 12, caixa alta, centralizado, espaço simples entre linhas. Com negrito apenas o título do trabalho. E sem negrito, todos os demais itens. Muito simples fazer a capa do trabalho. Se fizer algo diferente disso aqui, vai estar inventando e não vai estar causando uma boa impressão para a banca. Dicas de como fazer no Word. Confira algumas recomendações.
Use alinhamento centralizado, é lógico. É recomendado utilizar fonte Arial Times New Roman. Vamos usar Arial. Tamanho de papel é A4. E evite inserir elementos visuais ou desenhos coloridos. Esse tipo de coisa compromete a credibilidade do trabalho acadêmico. Não é na capa que o aluno vai enriquecer o seu trabalho. Existem 1000 formas de enriquecimento de um trabalho científico no próprio trabalho e não na capa do trabalho. Não se esqueça dos outros elementos pré-textuais. Alguns são obrigatórios e outros não são. Depois, nós veremos a formatação da folha de rosto, porque vai facilitar para vocês também, e depois seguindo a formatação da folha de aprovação, que também tem que seguir um padrão. Tanto folha de rosto quanto folha de aprovação seguem padrão. E depois seguiremos com a formatação até o final. Dessa forma vai ficar bem claro e simples para vocês a forma de redigir o TCC de vocês. Nos vemos na próxima aula. Até lá, então. Valeu!